E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre o que foi tratado na nossa última aula de História da América. Na nossa última aula nós falamos sobre as independências, né, da América Espanhola, né, e os fatores prévios, né, que levaram a que esse fenômeno acontecesse, né. Para tal, eu passei para vocês, né, dois textos, né, um do François Xavier Guerrat, que fala sobre independência, né, e o outro que o outro é de Maria Lígia Prado, né? E antes disso eu fiz uma análise, né, sobre uma conjuntura, né, a partir de uma perspectiva que levanta, né, aspectos que vão influenciar, né, nessa ruptura que vai acontecer aí, né, no começo do século XIX. Então, como falava na última aula, né, tinha uma característica que era muito típica, né, da América Espanhola, só tinha aqui, que era o fato de que eles entendiam que para administrar as colônias da América Espanhola seria interessante que fossem indicadas pessoas que moravam lá do outro lado do Atlântico, na metrópole. Então, os cargos-chave eram compostos por um pessoal chamado chapetone, que junto com um outro grupo que também dominava, que era a igreja, né, o clero, compunha apenas 1% da população da América Espanhola. Então, um grupo muito restrito de 1% da população da América Espanhola mandava nos outros 99%. E isso era um tanto complicado, porque imagine que você fosse um cara muito rico, que tivesse aqui algumas gerações, né, fazendeiro, né, porque vivia-se disso, né, de grandes fazendas e a exploração de prata, ouro e etc. Então, vamos dizer que você seja um cara muito bem sucedido que veio para cá. Ainda assim, você não poderia ocupar os cargos centrais. Isso, obviamente, gerou um descontentamento, né, de quem morava aqui. Então, isso, a princípio, não levou a problemas maiores, né? Sempre que havia uma revolta, era pequena, ela era contida, mas isso, num contexto favorável, veio a influenciar esses movimentos independentistas. Esse tipo de administração, né, que pegava pessoas de outro lugar para administrar aqui na América, ele fazia um certo sentido, né? Se você pensar que o pessoal vai criando raiz, depois de algumas gerações, em outro lugar, e a ideia era que, deste modo, né, eles teriam um vínculo mais estreito com a coroa espanhola, e isso faria ser mais eficiente a administração. Um outro fenômeno que aconteceu também naquela época, que é importante frisar, é que houve uma mudança dinástica, né? No século XVIII vai ter fim, né, a dinastia dos Habsburgo, né, que representou o período áureo, né, dos espanhóis, que tinham um grande império e dominavam o mundo todo. E vai marcar o início de uma nova fase que um outro grupo entra no poder, que são os Bourbons. Inclusive o primeiro rei, ele é neto do Luís XIV, né? Morre o último rei Habsburgo e esse cara assume no lugar, não sem muita treta. E isso vai representar, inclusive, o início da decadência dos espanhóis, no objetivo econômico. Então ele vai fazer uma série de reformas, né, que vão estar antenados com coisas que aconteceram em outras partes do mundo, né, lá na França, vai estar antenado com o que aconteceu no Brasil, né, as reformas borbônicas, desculpa, as reformas pombalinas. Então, o que vai acontecer? Eles vão tentar modernizar a administração aqui na América Espanhola, vai ter essa ressonância. Então eles vão tentar fazer com que seja mais eficiente, né, a arrecadação de impostos. Então eles vão acirrar a fiscalização, tentando evitar que tenha contrabando e etc. E conseguir taxar mais. E para além disso também vão aumentar os impostos, né, que são coisas que são negativas e vão contar na hora de escolher se você quer
continuar aliado à metrópole ou não. Para além disso, também teve uma outra questão que tem a ver com a conjuntura internacional. Para variar, né, os espanhóis entraram num monte de treta com as potências europeias. Eles se aliaram agora nesse contexto aos franceses, até porque a dinastia tem origem francesa, contra os ingleses. Os ingleses tinham uma frota naval incrível, e que era a melhor da época. E eles conseguiram, inclusive, cercar o principal porto que tinha na Espanha. E eles tinham um sistema lá de porto único, então só tinha um porto que podia fazer comercialização com a América. Então, com esse porto cercado, houve um momento, ainda no século XVIII, que houve uma acefalia administrativa, de modo que não tinha mais como ter comunicação entre a coroa da Espanha e a América. Então eles não conseguiam mandar produto para lá e nem comprar. E isso vai provocar uma série de mudanças, né, no cenário político-econômico da América espanhola. Eles vão ter que compensar essa dificuldade de comercializar com a Europa, especificamente com a Espanha, com outros tipos de negociata. Então eles vão fazer mais negociações internas, né, entre estados, porque eles têm um negócio muito estranho, que assim, em relação ao nosso modo de administração. A gente tinha lá, né, as capitanias hereditárias, no período que várias pessoas mandavam, haviam vários mandatários, mas depois se centralizou. Um cara só passou a mandar em tudo. Isso não aconteceu na América Espanhola. Havia, né, uma série de vice-reinos, né, e capitanias. E os vice-reinos eram mais importantes. Cada lugar um cara diferente administrava. E eles já tinham a relação direta com a coroa. De modo que era como se fossem, de certo modo, autônomos em relação uns aos outros, né? Isso tudo vai também, né, criar uma certa estrutura que é descentralizada, que vai também somar ao que vai acontecer posteriormente na independência. Aí, depois veio Napoleão ainda, né, que foi e prendeu o rei da Espanha e complicou o trem de vez. Eu passei para vocês 2 textos que problematizam essas questões, né? A historiografia sobre isso é muito extensa, até porque a América Espanhola se quebrou em 19 países, cada qual tem a sua historiografia. Eu teria muita coisa para ler, mas que estão para além dos objetivos desse curso, evidentemente, senão a gente ia ficar aí, né, trabalhando isso infinitamente. Então eu escolhi 2 textos específicos para trabalhar isso, de um autor renomado, né, na historiografia da América Espanhola, que é o François Xavier Guerrat, que é de família francesa, radicado na Espanha e tal, e que estuda sobre o que houve, né, na América Espanhola no século XIX, e a Maria Lígia Prado, que é a principal pesquisadora sobre o assunto aqui no Brasil, né, professora da USP. Em relação ao Guerrat, né, ele vai primeiramente ele vai indagar sobre a questão, por que houve essa ruptura? Quais fatores levaram as coisas a ser como são? Porque não era nada óbvio. Não era para acontecer isso necessariamente, mas por que aconteceu? Por que aconteceu algo diferente que aconteceu no Brasil ou nos Estados Unidos? Então ele começa a conjecturar sobre, né? Primeiro ele fala que tem muito ponto de ligação, que até coisas que se assemelham à história do Brasil, né? Primeiramente, a língua é igual, de fora a fora, né? Do México até a Patagônia, todo mundo fala espanhol. Outra coisa que é um elo que liga todo mundo é a religião. Todo mundo é católico. Outra coisa também é a cultura. Todo mundo é espanhol, todo mundo vem das mesmas religiões. Então todo mundo tem uma cultura mais ou menos idêntica. E as tradições políticas também são herdadas da Ibéria. Então, podemos dizer que haviam vários fatores positivos que poderiam fazer com que não houvesse essa ruptura. Certo? Mas, na contramão disso, também haviam outras características que
podiam tornar a coisa diferente, que houvesse uma ruptura. Isso tudo tem a ver com a administração, tal qual ela era, né? Mas o fato é que as nacionalidades, a ideia de nação, tal que a gente conhece hoje, Peru, Equador, etc., não existia nessa época, certo? As únicas identidades que tinham mais fortes nesse período tinham a ver com a tradição ali pré-hispânica. Então tinha muitos indígenas ali, tinha uma civilização muito bem desenvolvida ali no México, criou uma identidade, tinha uma outra ali no Chile, que vai fazer com que depois da independência eles consigam uma estabilidade que outras regiões não consigam. Mas o fato é que a ideia de nação não existia. E o que existiam era certos polos administrativos. E o que contava nesses polos eram as cidades. Cada uma dessas divisões políticas que se deu tinha a ver com a área de influência de uma grande cidade. Tipo, o México era a área de influência da cidade do México. O Peru era a área de influência de Lima. E por aí vai. A Venezuela, Caracas. Então, a cidade é tudo que se tem de identidade nesse momento. Então está tudo muito em aberto ainda. Então, é dentro do campo da política que a gente vai achar respostas para o porquê que esse movimento se deu da maneira que aconteceu. Né? Passando já para o segundo texto, né, da Maria Lígia Prado, né, que se chama A Formação das Nações Latino-Americanas, ela vai conjecturar sobre os motivos que levaram a essas independências a eclodirem. Né? Então ela coloca, né, no fragmento que eu passei para vocês, que um dos fatores que vai levar, além disso tudo que eu já citei e tal, são motivações de fator